Ei, gente, tudo bem? Paz, meus amigos. No vídeo de hoje eu queria falar rapidinho com vocês a respeito de ser amigo de Deus, ser íntimo e além da multidão, né? Eu me lembro que na história de Jesus, nos evangelhos, fala que Jesus tinha muita gente que seguia Jesus, né? Tinha uma multidão. Só que dentro dessa multidão tinha 70 discípulos que seguiam ele de mais de perto, assim. Dentro desses 70, tinham 12, que eram os 12 apóstolos, os 12 discípulos, que seguiam mais de perto ainda. Mas dos 12, ainda tinham 3, Pedro, Tiago e João, que seguiam mais de perto ainda, que Jesus levava para situações específicas, né? Para algumas curas, Jesus só levou esse Pedro, Tiago e João, né? Para o alto do monte, onde Moisés e Elias apareceu para Jesus, e onde Deus falou com ele em voz audível, ele só levou os 3 discípulos também. Então, existem alguns lugares ali que Jesus só levou os discípulos mais chegados. E pensando nisso, olha só o que Salmo 25, versículo 14 diz: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer sua aliança. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Esse versículo é lindo, né? Então quer dizer que Deus tem segredos e que Ele só revela para quem teme o nome dEle. E aí, a Bíblia já interpreta a Bíblia, né? E é legal porque quando eu até deixei aberto aqui, quando a gente corre lá para Provérbios capítulo 8, versículo 13, diz assim: Temer o Senhor é odiar o mal. Odeia o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Mas vamos ficar com essa primeira parte. Temer o Senhor é odiar o mal. Então, Deus disse: olha, eu revelo meus segredos para quem me teme. Aí, Provérbios 8, 13 vai dizer: temer o Senhor é odiar o mal. Então, para a gente ter os segredos de Deus, para que Deus confie os segredos dele a nós precisamos ter um elevado nível de temor. Um temor que está acima do que a multidão julga ser temor. Nós precisamos ser mais íntimos. E é interessante pensar nisso porque em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, fala assim: abstenha de toda aparência do mal. Fuja de tudo que tem aparência de mal. Saia fora disso. Ou seja, é um modo ainda mais elevado. Então, temer o Senhor é odiar o mal. Só que a Bíblia vai falar no Novo Testamento para a gente fugir até do que tem a aparência do mal. Não necessariamente é o mal em si, mas já tem a aparência. Isso é temer o Senhor. É construir um limite antes do limite. Permita-me exemplificar para você com uma historinha. O cara estava viajando com a família dele. Vamos supor que ele foi, esquiar. Em determinado momento da viagem, ele acabou machucando o pé. E por conta de machucar o pé, ele teve que contratar um motorista. Ele falou assim: eu preciso contratar um motorista para continuar levando a gente para cá e para lá nas viagens. O que a gente vai fazer? Aí ele foi e contratou um motorista, só que a empresa disponibilizou para ele 3 motoristas. O primeiro motorista era um motorista aventureiro. Esse motorista aventureiro, ele amava passar perto dos precipícios, passar perigosamente perto dos precipícios e tal, porque ele gostava dessa adrenalina. Beleza. Aí apresentou para ele um segundo motorista. Nós temos um segundo motorista. Ele não anda tão perto do precipício, assim, ele não é tão aventureiro, mas ele também não é tão tranquilo. Ele mantém mais ou menos ali uma certa distância, mas que nem tanta, do precipício. Ele gosta ainda de dar uma olhadinha, ele gosta de dar uma flertada ainda com o perigo. E por fim nós temos um terceiro motorista, que esse motorista ele nem pega essa rota. Ele não pega essa rota perto de serra, ele vai para uma outra rota mais por dentro da cidade. Ele não gosta muito de ir pela autoestrada, que tem precipício ali. Ele gosta de ir para um lugar mais tranquilo, é um pouco mais longe, mas ele gosta de ir por esse lugar mais tranquilo, justamente para evitar a adrenalina, para evitar o precipício, para evitar o perigo. Qual dos 3 o senhor vai querer? E, obviamente, ele é um pai de família, tem criança, tem esposa, né? Já está numa idade que já passou dessa fase de né? E obviamente, ele optou pelo motorista que anda longe do perigo. É sobre isso que Jesus está falando com a gente. Você acha mesmo que Jesus vai confiar os segredos dele para quem anda perto demais do pecado? Não, mas eu não pequei, mas você está perto. Sabe, você anda muito perto às vezes. Você flerta com o pecado.
Enquanto você vai lá dar uma olhadinha, uma curiosidade, né, pra ver o que tá pegando, tipo assim, pra saber quais são os assuntos que tá rolando no mundo, né? E a gente dá essas desculpas e a gente não foge da aparência do mal. Mas o segredo do Senhor, eu acredito que Ele vai confiar para aqueles que colocaram limite antes do limite. O famoso guarda-reio da estrada, né? Tem a estrada e do lado da estrada tem como se fosse uma estrutura, né? O guarda-reio é isso, é essa estrutura de ferro que fica na lateral justamente para proteger. É um limite que é colocado antes do limite para que o carro não caia. Então, se o carro bater, ele bate nesse guarda-reio antes. Então, esse guarda-reio segura ele para que não caia nesse precipício. Inclusive, deixa eu contar 2 breves testemunhos aqui para deixar um pouco mais explicado a respeito disso. Eu me lembro do testemunho de um pastor, inclusive quem souber o nome desse pastor, porque eu não lembro mais de que livro eu li, de onde eu vi, pode deixar o comentário dele aqui, por favor, nos comentários, se você já ouviu essa história. Mas enfim, esse pastor é casado e tudo mais, e aí ele nunca gostou de cortar cabelo. E ele ia só porque tinha que cortar. Aí não sei o que aconteceu, se o salão que ele sempre ia fechou, alguma coisa assim, ou se ele mudou de cidade, eu não lembro. Eu sei que ele foi num salão novo. Quando chegou nesse salão novo, uma mulher foi cortar o cabelo dele, e o corte ficou muito bom, ficou legal e tal. Passou um tempo, ele foi lá cortar de novo. E aí quando ele foi lá cortar de novo, a conversa com ela ficou legal. A conversa com a mulher ele ficou legal, uma mulher gente boa, massa. E aí, antes ele cortava, sei lá, de 2 em 2 meses, passou uns 15 dias e falou assim, eu acho que tô precisando cortar cabelo de novo, vou lá. Aí ele foi lá de novo. E aí ele foi. Aí passou mais uns 15, 20 dias e falou assim, acho que eu vou cortar cabelo de novo. Aí ele percebeu, ele falou, peraí, eu nunca gostei de cortar cabelo. De repente eu passei a gostar de cortar cabelo? Qual é a real motivação de eu estar querendo cortar cabelo? Já sei. Aquela mulher lá, não é nem por causa da beleza dela, mas ela é tão gente boa, eu gostei tanto da conversa com ela, que na verdade eu tô indo lá cortar cabelo, não é pra cortar cabelo, é pra ter uma conversa legal com essa mulher. Falou, mas eu sou casado. Sabe onde essa conversa vai me levar? Essa conversa com ela vai acabar me levando ao adultério. Eu vou proteger meu coração. E aí o que ele fez? Colocou limites. Não voltou lá mais para cortar cabelo. Esse é um exemplo de colocar limite antes do limite. O cara já, peraí, não tá normal isso. O segundo exemplo que eu sempre dei para os meus amigos e para a galera, se você namora, por exemplo, e você mora sozinho ou não, mas você tem uma oportunidade de ficar sozinho com a sua namorada dentro do seu apartamento, dentro da sua casa ou dentro do carro, principalmente por muito tempo, evite isso. Ah, não, mas a gente é crente, a gente é cheio do Espírito Santo, a gente está falando sobre Deus. Pois então, o nosso coração aceita Jesus, mas os nossos hormônios, não. Então, esse é um lugar bom de você evitar. Por quê? Porque você já está andando na beira do limite. Porque vocês estão sozinhos, ninguém está vendo vocês e nada impede vocês de fazer alguma coisa errada. Então, assim, seria mais sábio evitar a aparência do mal. Não é o mal em si, tá tudo bem, vocês estão tendo conversa legal, mas sobre Jesus. Não é o mal em si, mas isso pode levar ao mal. Então, teme ao Senhor, coloca limite antes dos limites. Vai ser mais seguro para você e você vai ter uma grande recompensa. O segredo do Senhor, Ele confia para quem teme o seu nome. Só 2 exemplos, mas eu acho que deu para pegar aí a ideia. Então, eu acredito que com Deus é assim. Deus está procurando gente, Deus está procurando a procura dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e verdade. Se Ele está à procura, é porque não deve estar fácil de achar, né? Não está fácil de achar, tem que procurar. Então, seja esse cara, seja essa mulher, sabe, que não apenas odeia o mal, como está em Provérbios 8,13, mas que até da aparência do mal você está correndo fora. Você está longe do precipício, longe do pecado. Eu acredito que é assim. Eu realmente acredito que Jesus confia os seus segredos para quem teme. E quanto mais temor, mais intimidade, mais segredos a serem contados. Amém? Jesus te abençoe. Pensa nisso aí. Beijo, queijo.